Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouquinho aí das tensões na economia, no mercado financeiro. Nesta quinta-feira, o dólar avançou pela 7ª sessão consecutiva, fechou o dia R$ 4,47, chegou a bater a R$ 4,50. Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, que na quarta-feira tinha caído 7%, nesta quinta teve desvalorização de 2,3%. O índice Dow Jones, lá nos Estados Unidos, também despencou 4,4%, foi a pior queda em pontos na história do índice da Bolsa de Nova York. A gente vai conversar aqui no CBN Madrugada com Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura. Pedro, muito bom dia. Bom dia, Galvão. Pedro, quais são os principais motivos aí dessa tensão no mercado financeiro, não só no Brasil, como no mundo todo, hein? Você brincou uma série de quedas de ativos aí pelo mundo, e elas estão todas associadas aos efeitos, aos impactos do coronavírus, né, nessa epidemia que está atingindo a China e vários outros países agora em cadeia, sobre a atividade econômica global. Os mercados vinham discutindo já há algum tempo se a economia global ia se recuperar, ia entrar num ciclo um pouco mais generoso de crescimento. Estava todo mundo apostando que 2020 ia ser um ano um pouco melhor, com uma aceleração leve do crescimento, mas isso não se confirmou, né? À medida em que veio essa epidemia, né, contaminou a China e o crescimento desse país, que é super importante para a economia global, e ameaça outros países importantes. Então, a questão que a gente está discutindo agora, né, que fez o mercado cair fortemente, é o conjunto de efeitos das medidas preventivas ou profiláticas que vão ser exigidas a partir de agora sobre a economia real, sobre a taxa de crescimento das economias do mundo. É isso que está fazendo o mercado cair. Pedro, para o nosso ouvinte CBN entender melhor, assim, na prática, né, por que o coronavírus afeta tanto a economia, hein? No Japão agora, o governo pediu para suspender as aulas dos alunos, né? Acho que é do ensino mais básico até o mais colegial deles, né? Para evitar contágio. Isso faz todo um conjunto de pessoas pararem de circular na economia, pararem de ter as suas atividades de maneira normal. Isso faz a atividade cair. Quando a atividade cai, as receitas das empresas simplesmente caem também, né? Caem junto. Isso faz com que as empresas contratem menos pessoas, a renda da economia diminui, a economia simplesmente para. É um efeito extremamente importante que afeta as economias em todos os países e que acaba tendo consequências por alguns trimestres, né? Por mais que seja uma coisa temporária, algumas semanas em alguns países, ela acaba tendo efeitos bastante articulados em toda a economia global. Além do coronavírus, há outros aspectos influenciando o mercado? A questão da guerra comercial, por exemplo, entre Estados Unidos e a China, e falando internamente, este embate que a gente tem visto aí nas últimas semanas entre os poderes, esse clima de enfrentamento, a postura beligerante aí do presidente Jair Bolsonaro, em alguma medida tem afetado o humor também, Pedro? Olha, a guerra comercial me parece ter ficado completamente eclipsada com essa questão do coronavírus, né? O Donald Trump ele foi deslocado para atender essa questão. Ele sabe que esse assunto é caro para ele e não pode ver a economia americana se desacelerando no ano eleitoral, né? O mercado se preocupa com um potencial crescimento do Bernie Sanders, que é o provável candidato democrata. Então, a guerra comercial saiu do escopo da política americana, na minha opinião, e das preocupações do mercado. Aqui no Brasil, eu tenho a impressão, essa é uma impressão, conversando com colegas de mercado, que essa questão do embate, né, do governo com o Congresso, todas essas questões, todas as suas consequências para as reformas, que são bastante ambiciosas no governo,
são 4 propostas de emenda constitucionais que estão no Congresso para serem discutidas e votadas. Essa questão ficou adiada, na minha opinião. Eu acho que o mercado também não está olhando para isso no curto prazo. Vai olhar talvez na semana que vem ou na outra semana, digamos aí na segunda quinzena de março. Mas a questão do coronavírus está tão importante, ela é tão poderosa nesse momento, que as questões regionais, políticas, estão relegadas a um segundo plano. Mais para frente, você acredita que esse embate aí entre os poderes, esse momento de tensão que a gente vive, pode, em alguma medida, atrapalhar a votação das reformas? Aí eu penso principalmente na reforma administrativa e na tributária. Então, a primeira questão é essa, se pode afetar. E uma segunda questão já, Pedro Paulo Silveira, qual a importância da aprovação dessas 2 reformas aí, a administrativa e a tributária, para uma retomada do crescimento econômico no Brasil e pensando mais à frente a questão do emprego que aflige tanta gente hoje em dia, hein? Olha, Galvão, o mercado se resume a reformas, desde que eu me conheço como gente no mercado já faz algum tempo. Essa dificuldade de relacionamento que o governo tem enfrentado com o Congresso vai custar caro em termos de crescimento econômico, sim, né? Os agentes querem ver reformas, querem ver essa questão resolvida, querem ver o déficit público caindo, querem ver a economia crescendo, e os agentes acreditam, os investidores acreditam que isso depende de reformas. Se o governo continua com essa postura, vamos dizer assim, conflitiva com o Congresso, fica difícil acreditar que as reformas vão passar rapidamente ao longo desse ano. Nós estamos falando, mais uma vez, de 4 propostas de emenda constitucional e um projeto de lei de privatizações que são importantes para o mercado. Eu acho que numa guerra entre executivo e legislativo, eu acho que o mercado vai ficar um pouco mais pessimista. Isso vai fazer com que o risco no Brasil suba. Tenho certeza disso, né? Assim que a poeira baixar do coronavírus daqui a algumas semanas ou meses, as atenções vão se voltar para essa questão aqui no Brasil e isso vai ser bastante, vamos dizer assim, caro, valioso para o governo, para o Congresso e para os agentes econômicos, para os investidores discutirem nesse momento. O fato de estarmos aí num ano eleitoral, você desculpa estar levando a coisa aí para o lado político, mas é que está tudo muito imbricado, né? Mas o fato de estarmos em ano eleitoral pode dificultar ainda mais a aprovação das reformas, na sua avaliação, Pedro Paulo? Eu acho que essa é sempre uma questão, mas como são eleições municipais, eu tenho a impressão de que isso vai pesar menos. Pesa muito mais nos Estados Unidos, por exemplo. Você tem uma eleição presidencial com uma taxa de crescimento em declínio, um candidato radical subindo em termos de probabilidade nas primárias, né? É muito mais lá. Aqui eu acho que as eleições ficam no segundo plano. O protagonismo vai ficar, de fato, na necessidade do governo, do presidente, estabelecer, vamos dizer assim, o seu poder político em contrapartida do poder do Congresso, no meio de um processo de reformas. Isso vai vamos dizer assim, vai demandar muita atenção de todos os investidores. A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com o economista-chefe da Nova Futura, Pedro Paulo Silveira. Pedro, agora vem aquela pergunta de $1 milhão, né? Como deve se comportar o investidor num momento de turbulência como esses, né? Estou vendo aqui a notícia de que somente a Petrobras perdeu 72 bilhões de reais em valor de mercado somente nesta semana. Como é que fica aí a cabeça do investidor? O que pode ser feito num momento de turbulência como esse, hein? Então, as pessoas têm que se perguntar o que elas querem nos seus investimentos, né? Eu acho que cada um tem uma postura diante dos investimentos e diante dessa postura cada um vai ter uma resposta para a situação que a gente está vivendo agora ou para qualquer situação, né? Então, cada pessoa tem uma tolerância ao risco, né? Tem pessoas que toleram mais riscos, tem pessoas que toleram menos riscos. E da mesma maneira, tem pessoas que têm prazos de investimento mais elevados ou prazos de investimento menos elevados. Vou dar um exemplo.
Você pode ter uma carteira de investimentos destinada a pagar a sua aposentadoria lá na frente, no momento em que a gente está vendo uma reforma da Previdência ter diminuído as nossas aposentadorias e ter aumentado o prazo de contribuição. Então, o nosso papel como investidor aumenta para melhorar a nossa aposentadoria lá na frente. A gente pode ter um projeto de compra de um imóvel, de pagamento de uma viagem, de pagamento de um curso superior para os nossos filhos. Pode ser um investimento desse que vai ter um prazo de maturação de 20 ou 30 anos. Quando a gente está olhando para esse investimento, essas quedas que nós estamos vendo agora não vão ter tanta importância, elas não devem te incomodar tanto assim, né? Então, se você vê uma queda da Bolsa, como a gente viu agora, acrescentando nas suas estatísticas que você já colocou, essa é a 11ª pior semana do índice Standard & Poor's, aliás, do Dow Jones, nos últimos 124 anos. Né? É um momento histórico que nós estamos vivendo. É uma bela queda. Se você tiver paciência para enfrentar isso, eu acho que a tua carteira de longo prazo, em ações, vai ter um bom retorno, porque as empresas brasileiras são fortes, elas estão bem ajustadas. Os investimentos vão começar a trazer retornos daqui a alguns trimestres. E você vai ser recompensado por isso. Mas se você, por outro lado, é um investidor um pouco mais intolerante com risco, talvez seja o momento de você reduzir as suas posições em bolsa, por mais que isso doa para você, para que você possa voltar a dormir tranquilo e enfrentar os momentos que ainda vão ser turbulentos nas próximas semanas e talvez voltar em outro momento. Aplicar num título de renda fixa, num título de tesouro direto, talvez isso seja o mais adequado. A mensagem principal que vale esses milhões que você falou é que cada um tem que ter a sua própria resposta, de acordo com a tolerância que tem aos riscos e aos planos que você tem para esses investimentos que você está fazendo. Eu acho que vai piorar um pouquinho mais o mercado acionário antes de melhorar, por conta desse espalhamento, como um professor do FRJ falou hoje no jornal o Globo. Esse espalhamento ainda vai acontecer, mais gente vai ser contaminada no mundo, então tem que esperar isso se acalmar para o mercado se recuperar. Agora, se você tem intolerância ao risco, aguarde isso com calma. Espere o mercado de ações melhorar. Certo. A gente está vivendo um momento histórico aí do ponto de vista de juros, taxa Selic, a taxa básica em 4,25% ao ano, e eu me lembro do ministro da Economia recentemente ter falado aí daquele investidor, o rentista, né, que é aquele que deixa o dinheiro no banco lá, senta lá no sofá e espera, e segundo ele, esse investidor seria muito impactado por essa nova conjuntura, e a gente tem ouvido muito aí falar que esses investidores que normalmente deixavam lá o seu dinheiro na renda fixa tenderiam a migrar, né, para a renda variável por conta dessa menor atratividade aí da renda fixa. Tirando, é claro, essa semana de turbulências aqui, já dá para se perceber isso no mercado? Ou seja, as pessoas estão realmente colocando o dinheiro aí, entre aspas, para trabalhar, Pedro Paulo? Olha, eu estou surpreso, porque esse é um movimento que já começou, não agora, começou há uns 3 anos. A quantidade de gente que tem diversificado os seus investimentos, que tem saído dos investimentos tradicionais de renda fixa e vindo do mercado de capitais, tem aumentado muito. E num chacoalhão desse que nós tomamos agora, nessa semana, com quedas tão poderosas como essa, ninguém saiu correndo para vender suas ações, não. Eu estou vendo as pessoas preocupadas, né? Tem muita gente perdendo sono, muita gente invocando aí os seus deuses, as suas religiões para proteger o seu patrimônio, mas ninguém saiu correndo desesperadamente para vender, não. Eu estou impressionado com essa evolução do investidor brasileiro, né? São muitos investidores, nós temos mais de 1 milhão de investidores na Bolsa hoje, e pelo menos aqui na Nova Futura ninguém saiu desesperado vendendo ações para correr para poupança ou para coisas desse gênero. As pessoas se comportaram relativamente bem, e eu acredito que à medida que a taxa de juros continue a cair, vai cair esse ano por conta dessa desaceleração da economia e queda da inflação, eu acho que as pessoas vão continuar buscando
nos investimentos um pouco mais especializados, como ações, ou fundos de investimento imobiliários, ou fundos multimercados, soluções para os seus planos de aposentadoria, compra de imóveis, ou pagamento de custos superiores para si próprios ou para a sua família. Para a gente fechar nossa conversa, Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura, você falou aí em cerca de 1 milhão de investidores em renda variável, em Bolsa de Valores, num país de 210 milhões de habitantes. A gente pegar, não tenho dado aqui, mas eu sei que lá nos Estados Unidos a porcentagem de cidadãos e cidadãs, é claro, que investem no mercado financeiro é bem maior do que no Brasil. Por que isso acontece? O que falta? É confiança? Falta informação para que haja uma maior participação do brasileiro no mercado financeiro, que acaba também movimentando a economia, né? Porque a partir do momento em que alguém compra um papel de uma empresa, está investindo nessa empresa e possibilitando que ela cresça, que ela contrate outros funcionários, não é isso, Pedro? Isso, o investimento em renda variável é um investimento que, se bem gerenciado, é fantástico para a sociedade, todos ganham, né? Agora, é necessário diferenciar a nossa economia da economia americana. A economia americana é uma jabuticaba. A gente vive dizendo, nós somos uma jabuticaba. O próprio ministro vive se referindo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma jabuticaba. Nenhum outro país no mundo tem tantos investidores em bolsa como eles. Nenhum outro país no mundo tem tantos bancos como os americanos têm. Não é possível fazer essa comparação. Os países europeus têm um outro padrão. Não quer dizer que nós estejamos assim tão próximos dos europeus. Eu acho que não. Como nós tivemos inflação muito alta e juros muito altos no Brasil, o mercado de capitais ficou muito reprimido. E agora a gente começou a ver esse mercado crescer, tomar algum corpo, ter musculatura, novas empresas entrando, novos investidores entrando. É um processo que vai avançar, mas a gente não vai chegar aos Estados Unidos. Por quê? Em primeiro lugar, porque nós temos um padrão de renda muito diferente dos Estados Unidos, né? Aqui poucas pessoas têm mais do que R$1 milhão para poupar, né? Poucas pessoas têm condições de fazer grandes poupanças no sistema bancário, no mercado de capitais, como tem nos Estados Unidos. É bastante desproporcional isso. Mas eu acho que nós temos muito para crescer. Algumas apostas indicam aí que nós podemos chegar a 5 milhões de investidores. Um país com 200 milhões de habitantes, como você falou, pode chegar a um número de 5 milhões de investidores em bolsa. Esse é um número que eu trabalharia. Tem muito para crescer, mas não vamos chegar aos Estados Unidos. Se a gente conseguir chegar ao que é a Alemanha ou a França, eu acho que nós já demos um passo muito importante da nossa evolução financeira. Muito bem, te agradece muito a participação conosco aqui no CBN Madrugada, do economista-chefe da Nova Futura, Pedro Paulo Silveira. Pedro, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima. Bom dia e até a próxima.